Dentro do ambiente organizacional, a cultura é um ponto muito importante para a gente garantir que está todo mundo alinhado, caminhando na mesma direção, mas o mais importante que isso, que desde o princípio esses times sejam construídos com pessoas que compartilham os mesmos valores. Estamos aqui em mais uma conversa com Leandro Petter, CEO e fundador da GoChange. Opa, boa tarde, obrigado. Bom, vamos lá. A gente conversa tanto sobre princípios, né? E a primeira coisa que me vem à mente é quão importante é comunicar isso para o time e principalmente uma coisa que não seja aquela foto na parede. Perfeito. Então, ao longo de vários anos, nós começamos a trabalhar para sair dessa dinâmica de falar uma coisa e fazer outra. E aí, dentro disso, como que a gente consegue transmitir essa mensagem de maneira simples, que todo mundo esteja totalmente alinhado e que eles consigam entender de maneira realmente clara para que eles consigam ver sentido. Então, muito mais importante do que ouvir e tentar repetir, é entender, acreditar, enxergar sentido e falar assim, não, realmente é uma coisa que eu quero seguir, que eu quero viver. E dentro dessa dinâmica também, eu até gosto de comentar assim, cultura ou princípios na empresa é aquilo que a gente faz na hora que não tem ninguém olhando, na hora que eu não lembro qual é o melhor procedimento a se fazer, mas o ser humano ele é muito social. Então, quando a gente é inserido num grupo, a gente acaba entendendo como é o comportamento coletivo daquele grupo. E esse comportamento coletivo, se você for olhar para uma nação, por exemplo, o japonês tem tal hábito, o alemão tem tal hábito, no meu bairro, o mineiro tem tal hábito. É o que a gente chama de cultura, né? Sim. E a cultura organizacional, dentro da mesma dinâmica, nós, enquanto grupo de pessoas, o que é válido? Qual que é a regra de comportamento que aqui ela é válida e principalmente, não é o que está escrito, é o que verdadeiramente acontece de comportamento. O que se pratica no dia a dia. Exatamente. Então, vamos supor, eu gosto muito do exemplo onde você chega numa empresa e eles falam assim, né, os gestores, nós somos uma empresa extremamente inovadora. Então, aqui, o nosso principal objetivo é trazer soluções que atendam melhor o mercado, atendam o cliente e tal. Maravilha. E aí, quando alguém faz alguma coisa errada, essa pessoa é demitida. Aí você tem que entender primeiro a natureza do erro, obviamente. Então, você pode olhar para aquele erro como o erro do desleixo, onde a pessoa ali procrastinou, realmente falta de comprometimento, ou o erro de uma pessoa que estava tentando acertar, mas o processo de acertar, ele é retroalimentado por tentativas e lições aprendidas e tudo aquilo. Então a empresa coloca na parede que ela é inovadora e na prática ela é conservadora, porque ela não fomenta ações e práticas e rotinas que permitam as pessoas tentarem até acertar. Perfeito. Então ela pega ali, lima a pessoa, né, demite. Então, na prática, ela é uma empresa conservadora que tem vontade de ser inovadora. Então, baseado em todas essas questões, para a gente não cair em contradição, em demagogia, a gente começou a olhar e falar, olha, baseado no nosso portfólio, nas lições aprendidas que nós temos ao longo de vários anos, o que é que nós conseguimos viver e que esteja alinhado com os nossos objetivos. Fala assim, olha, a gente quer levar a empresa para o lugar X. Esse lugar X baseado no que a gente acredita de comportamento ideal para esse grupo de pessoas, o que é viável, e aí a gente conseguiu fechar ali um pouco o que nós gostaríamos de colocar em prática e que principalmente é viável, né? Porque o outro lado da moeda é quando você diz uma coisa e faz, você ganha credibilidade. Sem dúvida. E aí aquele time, isso também retroalimenta. Então você passa a contar cada vez mais com o time, principalmente porque quando a gente a responsabilidade da transparência, né, que eu falo assim, tem até um filme que eu assisti um dia desse, The Post, que conta a história da gestão do Nixon na Guerra do Vietnã e mostra como a responsabilidade de publicizar os fatos é para proteger o coletivo, não o interesse individual, né?
Então, o governo americano não tinha interesse nenhum em dar publicidade aos fatos, mas para a população era importante. A mesma coisa é quando você tem uma empresa que você vai abrir capital, você tem que dar satisfação para o acionista, para a sociedade, para os órgãos reguladores. E quando você vai auditar e abrir balanço para o seu time, naturalmente você tem que ter uma gestão mais diligente e divulgar os seus princípios e tentar andar sobre princípios que são transparentes e claros para todos, também te gera responsabilidade. Então, eventualmente, se você quiser fazer uma coisa mais obscura, você até vai ficar meio assim, né? Poxa, então isso aqui está contradizendo aquilo que eu falei para o pessoal. E uma das cuidados que nós tomamos na hora de divulgar os princípios foi assim, olha, galera, se nós fizermos alguma coisa contrário a isso aqui, que vocês levantem a mão e nos questionem. Falem assim, ó, pô, mas isso aqui não tem nada a ver com o que você falou lá atrás. Porque também é uma forma de você cuidar do todo, né? Então, eu acredito que leis, o papel da própria mídia, quando você quer coibir o Congresso está lá para representar o povo. Mas sem a mídia, será que ele ia fazer um trabalho mais voltado para interesses particulares ou coletivos da população, né? Então a publicidade tem esse papel também. Ah, sem dúvida. Mas antes da gente falar dos princípios e valores da GoChange, qual foi o primeiro contato que você teve com esse modelo de ter alguns pontos para drivarem a diretriz? Isso foi na sua faculdade? Foi quando você montou a sua primeira empresa? Ou quanto colaborador você viu alguns desses valores que chamaram a atenção? Legal. Bom, a primeira empresa de tecnologia que eu trabalhei, ela tinha um cartãozinho assim, um crachá, e atrás tinha escrito os valores da empresa, né? Foi o primeiro contato assim que eu tive e que até me marcou, porque tinha um princípio assim, TVS, né? Te vire sozinho. E aquilo virou piada, né? Entre a gente e tudo. Mas assim, de alguma maneira, o fundador enxergava que aquilo era o caminho, né? Para aquela empresa, aquilo era um princípio, era um valor e tal. E aí, a gente começou a debater, né? Falou assim, mas que loucura é essa aqui? Que são esses valores? E foi uma época que eu realmente comecei a gostar de ler outros assuntos que não tecnologia. E aí, lendo livros de gestão, eu comecei a entender qual que era o papel de valores, de princípios, missão, né? Uma forma de tentar equalizar ali a visão das pessoas e de comportamento. Obviamente que nem todos são legítimos, mas eu acho que a principal função é porque é difícil, né? Cada pessoa vem de uma cultura religiosa, regional, familiar, e como que você promove um esforço organizado. Então, eu acho que uma empresa ela é composta por pessoas, várias pessoas. Até um treinamento que nós tivemos há pouco tempo brinca assim, né? A empresa, a pessoa jurídica, ela não é o CNPJ ou aquele papel que você pega na junta comercial. Ela é o grupo de pessoas. Analogamente a um bebê. Você tem certidão de nascimento, mas o bebê é a criança que está aqui, não aquela certidão. Então, o comportamento da criança é o que conta. Então, se ele chora, se ele ri, se ele brinca, o que ele faz? Se ele gosta do desenho Y, e da mesma forma a empresa. Não é o que está escrito no papel, é a forma como aquele grupo de pessoas se comporta efetivamente. Né? Então, para você tentar transformar um corpo tão heterogêneo num esforço organizado e homogêneo, você tem que ter um roteiro, um guia, uma forma das pessoas começarem... É uma bússola mesmo, né? Para onde que... E aí as pessoas... queremos ir. Porque, aí assim, aí já é uma visão minha. Por que é tão importante? Porque é como se fosse um acordo. Você está falando assim, ó, independente das suas crenças e da forma como você acredita, a gente vai combinar aqui qual que é a regra do jogo e essa bússola para que nós, enquanto coletivo, a gente vai trabalhar, primeiro, de maneira integrada, né, colaborativa, perseguindo algo. Então, esse algo vai ter lá missão, visão, etc. E eu acho que os valores são os comportamentos, né? E dessa forma que eu vejo, infelizmente, a maioria das empresas vivendo pouco o que ela para desenhar ali de valores e de princípios. Mas, independente disso, acho que o grande desafio é a gente viver o que fala. E, pessoalmente, também, acho que o que é o desafio para uma empresa é para a pessoa, né?
Muitas vezes a gente vai chegar ao final do ano e você vai fazer um monte de promessa ali, esse ano eu vou estudar mais, treinar mais, comer melhor e etc. E a gente percebe o quão desafiador é, porque para a gente cumprir acordos com nós mesmos já é desafiador. Imagina para um grupo de pessoas. Mas é possível. Eu trabalhei numa empresa que, assim que nós entrávamos no escritório, tinha uma frase lá, cliente em primeiro lugar. E não era o que a gente via no dia a dia. Então, chegava assim, depois de um dia exaustivo, que a gente não tinha conseguido fazer o que o cliente precisava, como que ele queria, você chegar no escritório e ainda ver essa frase, para mim era uma afronta. Assim, acho que foi o momento mais difícil que eu lidei com isso, né? Mas realmente a gente tem que praticar isso que a gente escreveu, que seja essa bússola, para que a gente consiga entender muito bem para onde a gente está indo. Né? Perfeito. E dentro dessa dinâmica, o que eu vejo? Ao mesmo tempo, quando você vai vivendo o que você fala, isso vai ganhando força, você vai conseguindo andar mais rápido enquanto corporação. Por quê? Quando você tem uma cultura, que é um comportamento coletivo combinado e que faça sentido, você consegue soltar mais a parte de processos. Porque quando você tem muita regra, é para ter trava. Então, o processo é burocracia. E a burocracia ela é feita para eliminar erros, eliminar má conduta, independente do que seja. Então, quando você começa a ter o máximo de pessoas alinhadas em comportamento, e quando você começa a ter qualidade na equipe, você vai perceber que o processo começa a atrasar. Porque gente muito boa, você não dá roteiro, você combina resultado. Combina resultado, objetivo, destino, e a pessoa já fez aquilo várias vezes na vida, ela não precisa estar seguindo uma receita de bolo do processo. Exato. Então, eu acho que o grande lance numa empresa é você ter valores que você consiga viver, que façam sentido para você atrair as pessoas que acreditam naquelas mesmas coisas, e a qualidade da equipe para que você não tenha que gerenciar por processo pessoas que talvez nunca tenham feito aquilo. Né? Ou então uma mão de obra de qualidade não tão boa assim, e que por causa disso o processo tem que guiar aquele trabalho. O Bernardinho estava numa entrevista e ele explicou por que ele ficava tão eufórico, muitas vezes bravo, quando ele estava ali treinando a seleção e eles iam jogar. Porque o que tirava ele do sério não era a pessoa errar, era terem treinado para fazer um tipo de estratégia, essa estratégia não ser executada e as pessoas, no meio do jogo, decidirem tomar um outro caminho. Então era isso que realmente tirava ele do sério, não era a pessoa errar. E quando a gente está falando de princípios, de valores, é isso, né? A gente conseguir ter esse alinhamento, e tudo bem se você não estiver alinhado aos valores, terão outros lugares que de repente tem um acolhimento melhor para esse seu tipo de visão, de mundo, né? Das experiências que você teve. Mas vamos começar a falar um pouco desses princípios e valores? Vamos lá. Olhando para os princípios da GoChange, qual que é o primeiro e por que ele está em primeiro? Maravilha. Bom, a gente criou 5 princípios. Esse primeiro é porque é uma construção e cada um complementa o outro. Então, o primeiro princípio é servir. Né? E por que servir? A gente percebeu que, ao longo dos anos, o servir ele combina muito com a utilidade do produto ou do serviço que você quer entregar. Então, quando a gente fala, eu gosto até de uma analogia que a gente utiliza bastante para treinamentos internos, que é o seguinte: vamos supor que a máquina de lavar da sua casa quebrou. E aí, você vai chamar 2 técnicos para que você tenha 2 orçamentos. E o técnico A, ele vai levar para você o seguinte cenário: olha, a sua máquina de lavar quebrou e realmente nós teremos que trocar o motor, e o motor a troca de substituição vai custar R$800. Você fala, tá bom, ok. O segundo técnico vai chegar na sua casa, vai olhar, vai perceber que só soltou um fio ali, e que na verdade só recolocar aquele fio e a sua máquina vai continuar funcionando. Então, nessa analogia, você pensa, primeiro, o que eu entendo de máquina de lavar? Nada. Eu preciso confiar naquela pessoa. E a partir daquele momento, é muito óbvio saber qual que é serviço e qual que é desserviço. O serviço é aquela pessoa que de boa fé vai te ajudar e vai ser útil, que a sua vida melhorou depois daquele encontro, né? Do produto ou do serviço. Então o técnico A, que é o técnico que tentou ludibriar e inflar a conta, é uma pessoa que promoveu um desserviço. Sendo que o segundo técnico, o técnico B, ele foi transparente, ele foi útil e tentou ajudar. Então, essa pessoa realmente presta serviço.
para as pessoas que contratam ela. E a gente passa a mensagem para o time que é muito importante que a gente sempre sirva, que a gente sempre seja útil e nunca promover desserviço. Então, vários exemplos onde empresas, ao saber do budget do cliente, vai fazer uma conta de chegada, sendo que talvez em uma competição verdadeira ela traria uma melhor condição, ou vai vender o que não é necessário para a pessoa, ou em um produto ou um serviço, não interessa. Então, a gente, seguindo uma linha, até brinco, se qualquer pessoa da sua família tiver um problema com a máquina de lavar, você até pula na frente e fala assim, não, 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 eu conheço um técnico que realmente vale a pena contratar. Então, nós queremos sempre ser a empresa que é útil e que verdadeiramente presta um serviço e não um desserviço. Bom, o segundo princípio é criar. Então, qual que é a nossa visão sobre a complementariedade, inclusive, né? Servir e criar. O criar, ele está relacionado ao seguinte, até independente da religião de qualquer pessoa, apenas como exemplo, a gente coloca ali que muita gente chama Deus de o Criador. Então, quando você faz um paralelo entre dinheiro, né, o acesso, o uso que o dinheiro confere versus a criação, a gente vai citar também alguns exemplos. Eu gosto da seguinte analogia, se você tem a festa de aniversário da sua filha e você tem o dinheiro para comprar a melhor festa possível da sua cidade. Então, essa festa, o dinheiro te confere acesso, te confere o uso daquele serviço. E o segundo cenário é onde você vai encher cada balão, você vai embrulhar cada bombom, vai fazer todas as decorações. Então, o processo de criação, a gente cria o seguinte paralelo. Quando você compra ou usa algo, ele vai te dar uma satisfação imediata, mas muito rapidamente você acostuma com aquilo. Né? Sendo que o processo de criação, na jornada, você já começa a ter esse preenchimento, esse sentimento de que aquilo ali realmente faz a diferença, e aí você conecta isso com o servir, porque pensando em utilidade. Então, quando você pensa em criar, você tem que obrigatoriamente estar apto. Então, para que você se torne uma pessoa capaz de criar e essa criação seja útil para alguém, você precisa se preparar. E do outro cenário, não. Se você tem dinheiro, você compra, mas não te preenche. E pensando numa empresa, no nosso caso, empresa de tecnologia, se você vai criar um sistema e esse sistema é verdadeiramente útil para o cliente, para o próprio time já gera um processo de satisfação, porque é nítido que ao longo dos anos que nós tivemos de prestação de serviço, os membros da equipe que realmente construíram algum produto útil ou prestaram um serviço que entregou bastante valor para o cliente, aquilo gera um processo de satisfação individual absurdo, né, no qual a pessoa tem orgulho de ter criado aquilo. É muito melhor do que o exemplo, inclusive, que a gente dá para pessoas que aprendem a mexer no Excel. Aí ela pode pegar uma planilha que dá pirueta, que faz qualquer cálculo, mas ela não tem a menor ideia de como aquilo se deu e ela só vai lá e usa. Para ela, aquilo ali tanto faz. Agora, se ela parar e criar aquela planilha e ela usar para resolver um problema, ela já vai ficar super satisfeita, porque o processo de criação é isso. A gente até brinca, né, que é a luz divina ali dando a você a oportunidade de usar essa energia, essa criatividade, essa capacidade, o seu dom para criar algo, e se esse algo é útil para outra pessoa, vai te gerar também esse preenchimento duplo, digamos assim, né? Então, a festa, voltando ao exemplo da festa da sua filha, se você criou toda aquela atmosfera, todo aquele ambiente, a festa nem começou e eventualmente você já está com um nível de satisfação lá em cima, né? Outro exemplo que eu dou você reúne amigos e pede um iFood. Aí você tem dinheiro para comprar a melhor comida. E essa comida não foi você que fez, né? Você não criou aquela atmosfera, aquele ambiente. E as pessoas vão comer e vão lá elogiar a comida e você talvez seja indiferente a tudo isso. Agora, se você para o seu tempo e prepara toda aquela comida, esse processo de criação, você vai ter outro sentimento, as pessoas vão comer, aí você vai estar interessado em saber se elas gostaram. E reunir as pessoas para comer uma comida que você fez é totalmente diferente. Então, para nós,
o uso que o dinheiro confere não preenche tanto quanto o processo de criação, né? Então esse paralelo é importante porque nós somos uma empresa de serviço, de produto, de plataforma, e a gente incentiva que o nosso time busque estar apto a criar, e essa criação seja algo útil para os clientes, que mude realmente a vida de alguém. O terceiro princípio é amar, mas é muito importante a gente colocar contexto, né? Então, para nós, o amar é dentro do seguinte contexto: se você serve e cria algo, mas você é muito capaz, né? Voltando ao contexto de criar, a pessoa se torna apta, mas ela pode fazer mau uso dessa aptidão. Então, o amar é o seguinte: você vai criar uma oferta, uma proposta, só que você vai entregar aquela proposta em dois cenários. Um, aonde você está entregando algo que você mesmo receberia, porque aquilo é o melhor que você pode dar, ou você está entregando algo que, se fosse para você, você não aceitaria, porque está com sobrepreço, porque está com coisa a mais do que necessário, né? Então, a gente coloca como fundamental que o amar é entregar para o outro o que você gostaria para você, né? Então, amar o próximo como a ti mesmo, ou entregar para o próximo o que você gostaria de receber. Então, se você serve a algo e cria algo para ser útil, da mesma forma, o amar é complementar, porque você tem que servir e criar algo que você gostaria de receber. Então, servir, criar e amar significa que você, dentro desse processo, primeiro, foi entendendo a importância de ajudar um cliente ou um colega de trabalho, quem quer que seja. O segundo, que é criar, vai te tornar apto, né? E essa jornada vai te preenchendo. E o amar é você realmente entregar para o seu cliente, para o seu colega de trabalho em um treinamento, qualquer que seja a sua atitude, apoiada no princípio de vou entregar para o outro o que eu gostaria de receber. Porque essa é uma régua muito alta, né? Se a gente realmente cuidar de entregar algo para a pessoa, somente se a gente aceitasse para nós, é o maior forma de você garantir qualidade e também transparência, que seja fair play, que seja uma coisa justa, né? Então, qualquer coisa apoiada nesses três princípios, a gente entende que vai dar certo. E até conectado com os princípios, a essência humana, né? Porque o ser humano tem essa essência boa, até brinco assim, que o ser humano ele é muito recíproco, né? Então, para o bem ou para o mal. E se você faz algo muito bom para alguém, provavelmente aquilo vai gerar um senso de reciprocidade, né? Então, a gente fala muito do ciclo virtuoso, onde todo esse processo, né, de agir apoiado nesses princípios vai gerando um ciclo virtuoso e as coisas vão acontecendo de uma maneira bacana. O quarto princípio é entender. Então, servir, criar, amar, entender. E aí a gente fala o seguinte: como que você vai servir, ou seja, ser útil, ajudar alguém a resolver algo, um problema, se você não entendeu qual é o problema? É muito difícil ou impossível você ser assertivo e útil para um problema desconhecido. Então, para que você sirva bem, você precisa se dedicar bastante a entender verdadeiramente qual é o problema. A partir do momento que você entendeu o problema, o contexto, o cenário, você vai conseguir servir de uma maneira verdadeiramente útil. E dentro desse cenário a gente tenta conversar muito com o time sobre o interesse genuíno, a empatia de se colocar no lugar do outro. E não é só se colocar no lugar do outro, é olhar o mundo pela lente do outro. Se você é um CEO de 45 anos e está conversando com um trainee de 20, obviamente ele não tem a formação, a experiência de mercado, o entendimento de mundo que você. Então a gente até brinca, né, que para entender o cliente tem que usar o óculos dele. E se você só senta na cadeira dele, você, na verdade, você vai praticar o exercício de julgar. Ah, mas se fosse eu ia fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Na verdade, isso não é empatia, isso não é entender, porque você está julgando o que o outro não fez se fosse você, e é o oposto. É você olhar e falar, não, peraí, esse cliente
não conhece de tecnologia, esse cliente não conhece de finanças, esse cliente está imerso eventualmente naquele problema e não está conseguindo olhar de fora. Então, deixa eu tentar olhar pela lente dele o problema para que eu consiga verdadeiramente entender o problema, levando em consideração o máximo de fatores. E aí sim, nós podemos falar a língua dele, nos termos dele, com a ótica dele, para tentar trazer, inclusive, uma solução mais pertinente. Propor é o último valor, né? Servir, criar, amar, entender e propor. O propor é muito importante porque se ao longo na nossa jornada nós adquirimos experiência e todo esse contexto faz com que você talvez se torne mais apto a resolver um problema em sua plenitude, porque eu gosto do exemplo do Henry Ford, onde ele fala assim, se eu fosse perguntar para o cliente o que ele quer, ele ia me falar, a resposta era um cavalo mais rápido, mas o problema dele, verdadeiramente, era se deslocar do ponto A para o ponto B. Então, o carro, naquele contexto, já era uma solução mais interessante para o problema do que um cavalo mais rápido. E quando você, dentro da sua especialidade, vai adquirindo experiência e se dedica genuinamente a entender o problema de um amigo, de um colega, de qualquer pessoa, isso não precisa nem ser restrito ao ambiente corporativo, você consegue ter propostas, sugestões pertinentes. E aí a gente fala que é maximizar o serviço, porque você está indo além do que a pessoa espera no aspecto de solução, de servir, de ser útil. Então a sua proposta, ela passa a ser pertinente quando você entendeu o problema e você soma com todo o seu arcabouço, todo o seu repertório para maximizar o serviço. Então você fala assim, você já parou para pensar que você poderia fazer tal coisa e talvez ficasse legal? E a pessoa pensa, nossa, nunca pensei nisso, mas que bom. Então é nesse contexto que propor para nós é fundamental. Muito bom, esses 5 princípios são a nossa bússola para nos guiar aonde nós queremos chegar. Então, quando a gente tem uma empresa menor, acaba sendo um pouco mais fácil a gente conseguir passar isso adiante, porque são menos pessoas. Mas quando a empresa começa a crescer muito, né, a segunda leva, a terceira, a quarta leva, você entende que com esses princípios bem estruturados, incutidos na cultura da empresa, isso vai se perpetuar? Bom, é um trabalho constante que você tem que se dedicar. Porque quando pessoas que não estão acostumadas com aquilo chegarem, a primeira coisa é quanto daqueles princípios você conseguiu realmente tirar da parede, para que as pessoas já consigam se comportar daquela forma. Porque, querendo ou não, a ação ela fala mais do que a palavra, né? Então, se o time está conseguindo viver e se comportar daquela forma, por observação e para evitar rejeição, o ser humano não gosta, ele vai se enquadrar, vai se adequar, enquadrar não, né? Se adequar. E aí, a partir daquele momento, você tem que continuar divulgando, porque tem que fazer sentido dentro do contexto. Sim. Então, você tem que explicar, dar exemplos e ficar disseminando, e as pessoas que vivem e acreditam naquilo, continuar se esforçando para disseminar aquilo. Então, eu gosto até do exemplo da Netflix, A Regra Não Ter Regras. Eles contam muito a história do esforço contínuo para tentar disseminar a cultura, porque quando as pessoas, a empresa teve uma curva de crescimento muito rápida e as pessoas desalinhadas da cultura naturalmente vão chegando. E com essa chegada, esse esforço contínuo de disseminação da cultura para manter o comportamento coletivo coerente com o que se deseja. Para nós, já é uma preocupação que a gente debate, mas é assim para qualquer empresa. Você tem que disseminar, criar a cultura, viver a cultura, e quando as primeiras pessoas realmente conseguem viver aquilo, eles vão ajudar a disseminar essa cultura, porque é um ato consciente, então ela não está seguindo uma regra e sem entender porquê, ela realmente conseguiu enxergar sentido. Quando o ser humano enxerga sentido, ele faz mais no fundo do coração, vamos pensar assim. E além de uma bússola, então também poderia ser um guia de bolso para apoiar numa tomada de decisão? Sem dúvida. A gente até coloca da seguinte cenário. Bom, se você faz algo que está apoiado nesses 5 princípios, mas está com dúvida, eu quero fazer algo e estou com dúvida.
se você fez apoiado nos 5 princípios, por mais que você tenha errado, você vai receber o nosso apoio. Por quê? O erro também é fundamental para o processo de aprendizado. Então, se você errou por falta de comprometimento e desalinhamento com os princípios, é um cenário. Agora, se você errou tentando acertar e apoiado nos princípios, naturalmente o grupo tem que apoiar até pela coerência de tudo isso que nós estamos falando. Então, nada é 100%, ninguém acerta 100%, não existe um CEO, um colaborador, um ser humano que acerte 100%. O principal ponto, o exemplo que você deu do Bernardinho bom, esses aqui são os princípios que nós gostaríamos de disseminar e agir apoiado neles. Então, se a pessoa está tentando acertar, mas errou, mas está alinhada com os princípios, perfeito. Então, esse guia de bolso, para que a pessoa consiga agir, tomando como referência aqueles princípios, é o que nós entendemos que é o comportamento, o melhor que existe de comportamento dentro do grupo. Se você olhar para um problema e tem a vontade genuína de servir, tem a preparação e se acha apto para criar algo, né? Se você realmente está entregando aquilo, o amar, que é o que você gostaria de receber, se você se dedicou a entender qual é o problema, como você vai ajudar uma pessoa, um cliente, se você não entendeu qual é o problema, e se você está usando todo o seu repertório de conhecimento para tentar maximizar esse serviço, e mesmo assim deu errado, ok, a gente usa isso como uma lição aprendida e bola para frente. O que me chama muito a atenção na GoChange também é o ambiente fértil que você cria para que isso possa desabrochar, porque você não pode estar num lugar onde você tem esses princípios e é um lugar hostil, não é um ambiente seguro. Como que você vai ter a tranquilidade para pensar sempre nesses princípios ou ajudar outras pessoas a perpetuar esse princípio se o ambiente é hostil, hipercompetitivo, se realmente você não ouve com ouvidos de ouvir? Você podia falar um pouco assim do ambiente propício para que esses princípios prosperem? Perfeito. Bom, a gente já passou por vários cenários. Já teve momento onde pessoas importantes dentro da companhia não estavam alinhadas a esses princípios. E essas pessoas a gente julgava que tecnicamente eram importantes. Então a gente corrompeu os princípios e por uma necessidade técnica a gente falou, cara, a gente tem que manter fulano. E aí a gente teve a oportunidade de perceber as consequências, né? Então foi legal porque foi um erro, mas foi um erro que a gente levou como lição, que a primeira coisa para que esse ambiente seja fértil, propício para toda essa energia e para que as pessoas vivam isso, é que você dissemine isso, fale isso para o mundo, mas procure pessoas que acreditam e estejam verdadeiramente alinhadas com esses princípios. Porque quando você não tem, aí você começa a manter a incoerência daquilo que a gente comentou no início. Você fala uma coisa e faz outra. A gente começou a ganhar muita tração e o clima foi ficando leve quando a gente se dedicou a procurar pessoas que estão alinhadas com isso e que conseguem viver dessa forma, mais colaborativo, com esse olhar de empatia de sentar no lugar do outro. Então hoje, coisas muito legais assim acontecem lá no escritório, por exemplo, vai sair uma pessoa. Né, como acontece. Então, essa pessoa vai sair, a equipe se abraça, chora, relembra de coisas, no sentido de um começa a ajudar tanto ao outro e vai criando aquele laço de reciprocidade e tudo, que fica um clima leve mesmo no momento de uma saída, mesmo no momento de uma pessoa importante, como aconteceu semana passada. Né? Então, uma pessoa que estava conosco há um certo tempo, optou por um novo desafio e a forma como essa pessoa saiu da empresa me chamou muita atenção, porque foram momentos assim que no passado eram extremamente complicados e hoje em dia todo mundo agradecendo, poxa, você me ensinou tanto, você me ajudou, todo sucesso, e aqui está de portas abertas, aqui se você precisar de qualquer coisa conta com a gente e tal. Isso para mim é um termômetro de que as pessoas realmente pararam de competir umas com as outras, elas passaram a se dedicar a ajudar umas às outras nesse desenvolvimento. Então é o clichê que a gente ouve no mercado, né? Tudo começa com as pessoas.
Então, quando você definiu isso, a primeira coisa é, você não pode manter as pessoas desalinhadas desses princípios, porque senão eles não vão sair da parede e se tornar um comportamento. Então, a partir do momento que você eliminou essa falta de aderência dos princípios e as pessoas ali verdadeiramente acreditam naquilo, o comportamento, o agir, o viver aqueles princípios vai gerando um processo de credibilidade, de leveza, e isso retroalimenta, né? Isso vai ganhando tração. Então hoje, a lição número 1 que a gente aprendeu é essa. A segunda é, você nunca pode parar de divulgar isso, infelizmente, não tem jeito. Senão vai diminuir a adesão. E as pessoas começam a se esquecer, não lembrar por que aquilo é importante. Então, quando você se dedica a fazer isso, você colhe o benefício. Se você, tá igual a amizade, é igual qualquer coisa, se você para de cultivar, a coisa morre. Sim. E quando esse ciclo virtuoso se estabelece dentro da corporação, ele consegue transpor as barreiras da empresa e tocar os clientes, tocar os parceiros que coabitam esse ambiente corporativo? Sim, é impressionante, porque eu já recebi depoimentos de clientes assim, falou, caramba, eu tive uma experiência com a GoChange que eu já não julgava mais viável, eu não acreditava que seria possível. Por quê? Se você for pensar na essência do que a gente está falando aqui, é muito do que eu acredito ser a essência boa do ser humano. Então, se você chega para um cliente e está verdadeiramente comprometido a ajudá-lo, aquilo ali não é o padrão de mercado, infelizmente, né? Então a gente até brinca assim, a gente não deveria ter orgulho de fazer o certo, de ser honesto, porque isso é o padrão, é a premissa. Você tem que ter orgulho de ter um trabalho de muita qualidade, né? De realmente mudar alguma coisa na vida de alguém. Extrapolar as expectativas. Mas ser honesto, não. Ter empatia, interesse genuíno em ajudar, isso são coisas que infelizmente estão mais escassas, mais raras. Então, o cliente que falou pra gente assim, caramba, eu tô realmente chocado com a postura do fulano que eu tive aqui da empresa, veio aqui, fez isso e mudou muito a minha percepção. Eu não achava que seria mais viável encontrar pessoas ou uma empresa que está verdadeiramente preocupado com o nosso problema. A empresa está preocupada em bater uma meta, em empurrar um produto e não me ajudar. Então, porque as empresas falam que o cliente em primeiro lugar, mas não agem de acordo, né? E aí, o que a gente acredita? Que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona no seguinte aspecto. Quando você faz o que deve fazer, o cliente ele já vai se deparar com um cenário que é atípico. Então, assim, nossa, a empresa está mais preocupada com o meu problema do que com os interesses dela. Isso faz com que você construa uma relação de confiança. E a relação de confiança, ela é a relação mais importante que a gente pode ter. Hoje em dia, uma crise de credibilidade, né, no mundo, as pessoas não confiam mais umas nas outras. E quando o cliente confia em você, ele multiplica, ele conta para as outras pessoas. Os negócios são feitos entre pessoas que representam uma empresa no final do dia, mas são entre pessoas. Exatamente. E aí até eu gosto ainda de um outro ponto, de ir mais fundo nisso. Porque se você mira que essa relação de confiança seja para que ele multiplique essa experiência, ainda assim é um ato egoísta, está olhando só, é um investimento que está mirando esse retorno, e não é uma preocupação genuína com o cliente. Então, para a gente quebrar esse elo e chegar no processo de preocupação genuína com o que é a necessidade do cliente, você falar assim, não, eu não quero saber se ele vai contar para alguém, se não vai, eu realmente quero encontrar pessoas que se preocupam em ajudar ao invés de atrapalhar. E aí, é isso o meu papel. Por quê? Porque atrapalhar não é uma opção. Você não pode enganar um cliente, você não pode mentir, você não pode empurrar uma coisa que ele não precisa, né? Só que, infelizmente, essa crise de
credibilidade faz com que as pessoas acabem colhendo esse benefício, porque isso é raro. Mas a verdadeira questão você tem que preocupar em estar apto, em fazer um excelente trabalho e não mentir, não enganar. Só que, por acaso, isso aí também se torna um diferencial competitivo. Mas eu acho que nem deveria. Exemplo, a gente fala assim, né? É dando que se recebe. Não, é dando que se dá. Porque se você está mirando dar para receber um investimento, não é um ato genuíno de preocupação com a outra pessoa, né? Mas enfim, aí cada um tem isso seria uma generosidade mesmo, né? Porque você está sem esperar nada em troca. Exato. Você se sensibiliza com a dor do outro, né? Então, um dia eu estava conversando com uma amiga, a gente estava no restaurante, e ela falou assim, não, porque você não acha assim, é um ciclo virtuoso, a corrente do bem, o que você faz você recebe em dobro. Aí eu falei, não, então se você faz recebe em dobro, você está investindo, você não está nem um pouco preocupado com quem está precisando. Aí ela, nunca tinha parado pra pensar nisso. Exato. Mas muito bom. Então a gente caminha aqui para o final desse super bate-papo com o Leandro Petter, CEO da GoChange, que mais uma vez é relembrar os 5 princípios. Parabéns por toda essa jornada. Obrigado. Bom, os 5 princípios que nós temos são servir, criar, amar, entender e propor. E todos eles são complementares uns aos outros e espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço. E a gente espera que vocês coloquem seus comentários aqui embaixo também para entender, dentro desses 5 princípios, o que mais representa você, o seu dia a dia. Muito obrigado.